Antes da gente iniciar, eu gostaria de orar novamente. Vocês me permitem? Amém. E também, faça você mesmo uma oração agora, tanto por você, quanto por mim, que vou estar aqui trazendo a palavra, que Deus possa usar a minha vida. Amém? Senhor eterno, Deus de paz, Deus santo, todo-poderoso, nesse instante, Pai, eu apresento a minha vida diante do Senhor, bem como a Tua igreja, Pai. Reconheço a Ti como o Senhor da minha vida, o Senhor desta igreja, e peço, Pai, que o Senhor dirija esta EBD, que o Senhor possa falar com cada um de nós, que o Senhor tire, meu Pai, tudo aquilo que porventura possa obstruir, para que essa mensagem chegue aos corações. Senhor, que cada um possa ouvir a Tua voz, Senhor, não a minha. Apesar de mim, que eles possam reconhecer quando o Senhor falar. Que a Tua palavra diz que as Tuas ovelhas conhecem a Tua voz. Muito obrigado, Deus. Glórias te dou em nome de Jesus. Amém. Também quero cumprimentar agora as pessoas que estão nos vendo pelo YouTube. Que Deus possa falar com vocês também. Tanto quem está assistindo ao vivo, obrigado, quanto aqueles que vão assistir depois, Amém? Bom, pela capa ali, dá para imaginar sobre o que eu vou falar, Esse é um ditado muito comum, As pessoas falam isso, Ali está só o início do ditado, que diz assim: diga-me com quem tu andas, que direi quem tu és. É um ditado muito conhecido. É importante dizer que isso não está na Bíblia, Isso não é um provérbio de Salomão, É um ditado popular. Mas ele encontra amparo na Bíblia, esse ditado. É claro que a Bíblia não vai falar dessa maneira exata, mas nós vamos ver ao longo da mensagem que essa frase ela tem amparo na Bíblia. E aí, na introdução, eu gostaria de dizer que das observações que eu faço, aquele conhecimento empírico das observações, das experiências de vida que eu tenho, eu não estou baseado aqui em nenhum tipo de pesquisa ou estudo científico para afirmar isso que eu vou dizer, não. Isso é uma percepção que eu tenho, de que o ser humano, ele é formado, a sua personalidade não, porque a personalidade é inata ao ser humano. Você nasce com a sua personalidade, e ela é desenvolvida ao longo da sua vida, mas é algo único seu. Mas os seus valores, aquilo que você dá importância, e até a formação do seu caráter, as escolhas que você faz na vida, aquilo que identifica de fato quem você é, eu costumo dizer que ele está alicerçado em 3 pilares. E desses 3 pilares, a gente percebe que alguns têm mais peso na formação da pessoa do que outro. Então, o primeiro deles, eu diria que é o DNA. Talvez o que tenha menos influência, mas tem. A gente, de certa forma, replica aquilo que os nossos pais, nossos avós têm de valores, de perspectiva de vida. Então, nós replicamos isso. Não é à toa que também existe um ditado que diz que filho de peixe, peixinho é. As pessoas herdam características dos pais, e não só características físicas, mas de comportamento, de visão de mundo. Então, isso é real. Mas eu acho que esse tem um peso menor, comparado aos próximos 2. O segundo, que eu acho também que tem um peso muito grande na formação de quem nós somos, é o gênero.
ou melhor, o sexo. Não dá para negar que homens e mulheres são diferentes. Se você nasce mulher, você vai ter uma visão de mundo característico de mulher. E eu já morei fora do Brasil, conheci gente de várias nacionalidades, várias culturas, e a gente percebe traços comuns entre todas as mulheres, assim como todos os homens. E isso é uma coisa que, apesar da ideologia de gênero negar, né, de que a mulher é construída, não. A mulher, ela nasce mulher, ela se desenvolve como mulher, ela enxerga o mundo com o olhar de mulher. O mesmo vale para homem. Então é inegável que o sexo que a gente nasce, ele vai ter um peso muito grande na forma como a gente enxerga o mundo. E o terceiro, e esse é sem dúvida, no meu modo de pensar, o que tem maior peso é o meio em que a gente vive. Não é à toa que existem filosofias, né, que dizem que o homem é produto do meio. Ele não precisa ser puramente um produto do meio, mas é inegável que o homem, ele é formado a partir das experiências que ele tem ao longo da vida. Todo o conhecimento que a gente adquire, as pessoas com quem a gente anda, a criação que nós temos, a cultura, tudo aquilo que nós temos acesso na educação formal, na escolaridade, todas essas coisas vão formar quem nós somos. E isso é o que tem o maior peso. Então, as experiências de vida que a gente vai assimilando, né? É claro que uma pessoa que vive numa realidade de violência, ela vai ter um comportamento diferente de uma pessoa que vive numa realidade de paz. Uma pessoa que vive numa realidade de miséria, ela vai ter uma formação diferente daquela que viveu numa realidade de prosperidade. Isso é inegável. Mas a formação do homem tem muito a ver com o convívio, né? A interação com outras pessoas vai nos ajudar a formar. E aí, se você anda com pessoas que vão te motivar, que vão cobrar de você crescimento, maturidade, que vão te tratar com educação, com gentileza, você tende a ter uma formação diferente daquele que é relapso no tratamento, muitas vezes é violento, é injusto. Então essas coisas fazem toda a diferença. E nisso está ancorada a ideia do discipulado, por exemplo. A ideia do discipulado é que não importa o passado que a pessoa teve, a formação até aquele momento da vida dela, as experiências que ela teve, quando ela vem para ser discipulada, para andar com outras pessoas que têm uma maturidade espiritual maior, a ideia é infundir naquela pessoa características que Deus espera que nós tenhamos. Então, o discipulado, ele tem esse propósito. Então, voltando à nossa mensagem, e aí essa abertura, para que vocês consigam enxergar pelo mesmo prisma que eu estou enxergando, do peso que tem as influências, tá bom? Então vamos lá. O Paulo, lá em 1 Coríntios 15, 33, ele escreveu assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Essa frase de Paulo, ele está confirmando isso que eu acabei de dizer. Então, não tem segredo. As pessoas com quem a gente anda, com quem a gente convive, elas têm influência sobre nós. E nós sobre elas. Isso é algo inegável. E aí, então,
a gente pode afirmar que as companhias que a gente tem ao longo da vida não é algo secundário, porque elas contribuem para moldar os nossos pensamentos, influenciar as nossas decisões, determinar os nossos valores, fortalecer ou enfraquecer a nossa fé, aproximar-nos ou afastar-nos de Deus. Então, vem uma pergunta no dia de hoje: com quem nós estamos andando? Por quem nós estamos sendo influenciados e quem nós estamos influenciando? E aí, como eu já citei Paulo aqui, o Paulo, ele entendia isso com muita clareza. O Paulo, quando a gente fala dele, geralmente as pessoas se lembram que ele foi um grande apóstolo, ele foi um grande missionário, um grande evangelista, ele era um teólogo, ele era um sábio, ele foi um fundador de igrejas, ele escreveu praticamente metade do Novo Testamento. Então, nós vemos Paulo de diversas maneiras. Mas tem uma coisa muito interessante a respeito de Paulo, que eu gostaria de destacar. Ele era um formador de pessoas. Ele formava pessoas. Ele preparava pessoas para dar continuidade ao que ele fazia. Então, mais do que levar o evangelho, ele se preocupava em formar pessoas para darem continuidade a esse trabalho depois da sua partida. Eu sei que muita gente cita a mulher samaritana como uma grande evangelista. É muito comum isso, né? As pessoas reconhecerem que a mulher samaritana ganhou uma cidade para Jesus. Então isso é repetido exaustivamente. Mas o nome dela sequer é citado, e você não conhece uma única pessoa que ela tenha ganhado. Não é mencionado ninguém. E nem que aqueles samaritanos que foram ganhos por ela, continuaram ganhando, ou levaram a mensagem adiante. Por outro lado, Paulo não só é reconhecido como o maior evangelista do Novo Testamento, como nós conhecemos inúmeros homens, inúmeras pessoas, que ele não só ganhou, mas que deram continuidade à obra dele. Porque ganhar é importante, mas formar pessoas talvez seja até mais importante. Formar líderes, formar pessoas que vão continuar a obra. Você vai transmitir aquilo que você recebeu para alguém, para que ele possa replicar isso para frente. Então, o Paulo entendeu que o verdadeiro legado de um líder é aquilo que ele construiu. Não é só aquilo que ele construiu enquanto estava presente, mas aquilo que continua sendo construído através das pessoas que ele preparou. Aí você vê o grau de eficiência. O que acontece na ausência dele? Os liderados dele dão prosseguimento, dão continuidade ao que ele fez. E aí eu gostaria de citar alguns aqui. É claro que essa lista seria exaustiva se eu fosse citar todos, porque ele teve muitos colaboradores. Mas eu vou citar alguns daqueles principais. O primeiro eu gostaria de citar Timóteo. Quem anda conosco pode se tornar aquilo que nós ensinamos. O Timóteo, ele não simplesmente recebeu ensinamentos de Paulo. Ele andou com Paulo. Ele viu Paulo pregar, viu Paulo sofrer, viu Paulo enfrentar a oposição, viu Paulo tomar decisões, viu Paulo orar, viu Paulo cuidar das igrejas, ele viu Paulo perseverar. O Timóteo aprendeu não apenas o que o Paulo dizia. O Timóteo aprendeu aquilo que Paulo vivia.
pelas experiências. As pessoas podem até esquecer daquilo que nós ensinamos, mas elas dificilmente esquecerão aquilo que elas viram em nós. Muitas vezes você vai ensinar, e ensinar, e ensinar. E pode ser que daqui a um ano a pessoa não se lembre mais dos ensinamentos que você deu, mas ela vai se lembrar de como você agia. Ela vai lembrar de como você era, como você vivia, quais eram as suas atitudes. E essa é sem dúvida a melhor maneira de você ensinar alguém alguma coisa. Paulo, ele manda em uma das mensagens para Timóteo, em uma das cartas, ele fala assim: tu, porém, tens seguido de perto a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, perseverança, perseguições e aflições. Isso está lá em 2 Timóteo 3, 10, 11. Observe a expressão, você tem seguido de perto. Quando eu me refiro a andar, não quer dizer que vocês vão fazer caminhada no Parque Ipanema o tempo todo. O tempo todo vocês estão juntos. Não é isso. Andar é no sentido de você ser conduzido por alguém. Você estar junto daquela pessoa na intenção, no propósito. E não só fisicamente. É claro que fisicamente é importante porque a pessoa vai ver em loco. Mas quando você tem uma relação próxima e íntima de alguém, ainda que você não esteja exatamente do lado dela, você está acompanhando a vida daquela pessoa. Você está participando da vida daquela pessoa. E isso vai fazer toda a diferença. O segundo que eu gostaria de citar é o Silas. Quem anda com o homem de Deus aprende a permanecer firme nas crises. O Silas também é um ótimo exemplo. Lá no Atos 16, conta uma passagem que Paulo e Silas estavam presos. E isso porque eles estavam pregando o evangelho. E mesmo na cadeia, eles estavam orando e cantando, louvando e adorando. Diante de uma circunstância tão difícil, uma crise, um problema que eles estavam enfrentando, Silas olhava para o seu companheiro do lado, Paulo, e via aquele homem não abaixar a cabeça, mas orar, cantar e louvar. Como um homem de Deus age diante de uma crise. Fica uma lição importante aqui. Tem coisas que nós só vamos ensinar de verdade quando atravessamos uma crise. Muitas vezes você vai precisar atravessar uma crise e o seu discípulo ou aquele que anda com você, ver você vivendo a crise, para ele aprender como lidar com a crise. Então, em tudo existe um propósito. E mesmo nas crises, mesmo nas dificuldades, mesmo nas quedas, um homem de Deus ensina como se levantar, como se comportar. O outro que eu gostaria de mencionar é Marcos. Até quem fracassou pode ser restaurado e voltar a ser útil. O Marcos, evangelista, João Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos, ele estava junto de Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária que eles fizeram. Eles estavam lá na ilha de Chipre, estava na metade da viagem, e o Marcos, a Bíblia não cita o motivo, resolve abandonar o barco e voltar para Jerusalém. A palavra que Paulo usa no original para o que Marcos fez foi desertar. Então é mais ou menos o que acontece no exército quando você está lá diante do inimigo enfrentando, na trincheira, seus companheiros ali, um pelo outro,
E um deles resolve, fala assim, não, eu não vou continuar lutando, eu vou voltar embora, vou para casa. E é a maneira como Paulo encarou a atitude de Marcos. E isso teve uma consequência, que quando eles foram fazer a segunda viagem, Paulo e Barnabé, que eram amigos, andavam juntos, se desentenderam, porque Paulo não queria mais que Marcos os acompanhasse. Ele não tinha confiança na firmeza de Paulo. Então, na firmeza de Marcos. Marcos foi andar com Barnabé e Paulo seguiu com Lucas, com Silas, daí para frente. Mas quando isso, nós estamos falando aí de um período superior a uma década, quando Paulo estava preso na sua segunda prisão, sua morte já tinha sido decretada, ele sabia que ele morreria. Como ele era um cidadão romano, ele não podia ser crucificado, então ele seria decapitado. Isso aconteceu depois de 64, depois de Cristo. Já tinha havido o incêndio em Roma e Nero atribuiu a culpa aos cristãos. E aí Paulo pagou com a vida. Mas Paulo, ele escreve a Timóteo dizendo, envia-me Marcos, porque ele vai ser útil no meu ministério. Nós estamos falando de pessoas que amadurecem. Paulo e Marcos. Paulo entendeu que as pessoas merecem segunda chance. E Marcos também amadureceu muito depois desse tempo. Tanto que Marcos se torna um líder respeitado na igreja primitiva. E Paulo, ele enxerga que Marcos era útil. Então, quando nós andamos com as pessoas certas, nós aprendemos a dar segunda chance. Aprendemos como devemos amadurecer e os erros do passado não determinam o futuro. Um momento de fracasso não precisa ser o capítulo final da vida de alguém. E o discipulado não é ensinar só quem está bem. É ajudar as pessoas a se tornarem melhores. Outro que eu gostaria de citar é Lucas. Alguns não têm tanto destaque ou não aparecem, mas são fundamentais na obra. Quando a gente fala de Lucas, nós não vamos ver Lucas abrindo igrejas, nós não vamos ver Lucas fazendo milagres, nós não vamos ver Lucas fazendo essas coisas. Mas Lucas, ele andou com Paulo e registrou o que Paulo fez. Então, nem todos os que caminham conosco terão o mesmo ministério que nós temos. Deus chamou não para sermos iguais, mas chamou para que sejamos cooperadores uns dos outros. Então, não é porque a pessoa tem a mesma desenvoltura que você tem, ou que faz as mesmas coisas, ou que tem os mesmos dons e talentos, que ele é menos importante, porque Deus deu para ele talentos diferentes. Paulo fazia as coisas e Lucas registrava aquilo que ele fazia. Ele foi um cronista, né? Então, é muito importante também o papel de todo mundo. Áquila e Priscila. Áquila é um homem, Priscila é a sua esposa. São um casal que mostra que quem recebeu o ensino também pode se tornar formador de outros. Tanto o Áquila quanto Priscila também foram formadores de pessoas. Assim como Paulo formava pessoas, eles também formavam. Foram grandes líderes também em Jerusalém. E, por exemplo, nós podemos citar Apolo. Apolo foi um discípulo de Áquila e Priscila. Embora Apolo fosse um homem letrado, mas ele não tinha um conhecimento espiritual tão amplo. E aí, Áquila e Priscila foram fundamentais no crescimento de Apolo. E Apolo se tornou também um grande líder. Mas Áquila e Priscila replicaram sobre Apolo, assim como eles tinham recebido. E é assim que o reino avança.
uma pessoa ensina a outra ensina a outra, e aquilo que começou com uma pessoa passa por uma geração. E isso é discipulado. Agora eu gostaria de citar Epáfras, Filemon. Epáfras e Filemon. Teria outros também, mas há uns dias atrás eu escrevi uma lição sobre Epáfras. E daí surgiu a ideia de fazer essa mensagem de hoje. O Epáfras era um líder na igreja de Colossos. Ele era o responsável pela igreja de Colossos. A Bíblia também fala muito pouco dele, mas Paulo cita Epáfras como alguém em quem ele confiava, que era fiel à obra e que era muito importante e necessário no ministério de Paulo. A palavra não fala que Epáfras era um homem erudito, que era um homem de grande eloquência, ou que fundou igrejas, ou que operou milagres, mas fala que ele era um intercessor. Ele intercedia por aquele povo. Ele estava sempre orando em favor daquele povo, a ponto de Paulo dizer que ele lutava. A palavra em grego original é agonizomai, que significa realmente de onde vem agonizar, que é aquela ideia de que ele pagava um preço pelas pessoas da sua igreja, de Colossos. Então, cada um, dentro daquilo que Deus distribuiu de talentos e de dons, cooperam para o reino de Deus. Ele era um intercessor e um líder da igreja de Colossos. E Filemon também era de Colossos. Filemon era um homem de posses, era um homem rico. E ele abria a sua casa para que a igreja se reunisse lá. Ele era um anfitrião por excelência, lá na igreja de Colossos. Então observem que são muitos os cooperadores, aprendendo, vendo onde eles se encaixavam, para que pudessem perpetuar a palavra de Deus. Então, eu faço uma pergunta hoje, principalmente a quem é líder. Aqui nós temos líderes de célula, líderes de macrocélula, e aqueles que vão abrir célula, nós temos Timóteos aqui, Então nós temos pessoas que estão trabalhando para o reino. A pergunta que eu faço, nós estamos formando espectadores ou cooperadores? O que eu estou fazendo? Tem gente que se frustra com a igreja e principalmente quando a pessoa acha que ela não precisa mais. Ela é grande o suficiente, sabe o suficiente, e por isso ela não precisa de andar com ninguém mais. Esse é um extremo, aí a pessoa passa a se isolar. Mas a gente não vem à igreja só para receber, mas a gente vem à igreja também para dar. Se você acha que você não tem nada para receber mais, que você já tem o suficiente, então está na hora de você começar a dar. Porque você tem muito. E tem gente que não tem. Então é mais um motivo para você vir à igreja, para você derramar sobre os outros o que você tem. Agora, o outro extremo também é ruim. Se você acha que você não tem nada, e aí você só pede. Não tem ninguém que não tenha nada, ou que não tenha o suficiente que não possa dar alguma coisa. Todos nós somos igualmente importantes e necessários. Então, o grande segredo de Paulo é que ele não apenas andava com pessoas, ele andava com Deus. Esse é o grande segredo. A gente precisa entender que nós precisamos aprender com Deus também, e diretamente de Deus. Porque antes de Paulo ensinar as pessoas e andar com elas,
ele precisou aprender e andar com o Senhor. Paulo, enquanto era Saulo, ele era autossuficiente. Embora zeloso, ele achava que ele era suficientemente bom. E por isso ele perseguia. Não porque ele fosse uma pessoa ruim, mas por tamanho zelo e pela falta de entendimento, ele queria proteger a religião. Guardar a religião daquilo que ele julgava infiltrados, pessoas que queriam alterar a religião. Então, por causa do zelo. Mas depois, ele mesmo fala de si mesmo que todo o conhecimento que ele tinha não tinha valor nenhum. Então, ele reconhecia isso. E Paulo, antes dele sair pregando, ele também teve os seus 3 anos de deserto. Ele foi para a Arábia e ele diz isso, ele relata isso em suas cartas. De que ele foi aprender diretamente com o próprio Jesus. Andar com Deus. Nós precisamos ter sensibilidade para ouvir Deus falando. Até para que a gente consiga discernir quando alguém, uma pessoa, falar conosco, se é Deus falando através dela ou se é a própria pessoa falando. Nós precisamos primeiro ouvir a Deus. E aí eu gostaria de citar algumas pessoas que andaram com Deus na Bíblia, além do próprio Paulo. E uma delas, Enoque. Andar com Deus é mais importante do que apenas trabalhar para Deus. Aí, abra um parênteses aqui, para aquele que é militante, aquele que ele não concentra na palavra, ele vem para a igreja e ele anda para lá e para cá, cuidando das coisas, seja um diácono, um departamento infantil, seja da mídia, de qualquer lugar. E ele nunca para ouvir Deus, porque ele está sempre ocupado, trabalhando para Deus. Mas Jesus, o próprio Jesus disse para Marta acalmar o seu coração, porque era mais importante ouvir o que ele tinha para dizer, do que cuidar dos afazeres. E não que isso não seja importante. Mas a gente tem que saber o grau de prioridade de cada coisa. O Enoque, quando a gente lê Gênesis, a gente não vê nenhum tipo de relato que ele trabalhasse para Deus. Que ele tenha feito algum milagre para Deus. Ou que ele pregava sobre a palavra de Deus. Não fala nada disso. Mas fala que ele andou com Deus. E porque ele andou com Deus, Deus ficou satisfeito com a postura dele e o levou para ele. Porque quando a gente anda com alguém, a gente passa a ter intimidade com aquele alguém que a gente anda. Quem anda com Deus, aprende onde Deus quer que a gente vá, quando Deus quer que a gente vá, quando Deus quer que a gente pare, o que Deus quer que a gente faça, e até aquilo que Deus quer que a gente deixe de fazer. Porque às vezes é para ir, mas às vezes Ele não quer que a gente vá a lugar nenhum. Ele só quer que a gente espere, ou se sente aos seus pés. O outro personagem é Noé. Andar com Deus nos faz permanecer firmes quando o mundo caminha em outra direção. Nós sabemos, todos conhecem a história de Noé. Noé, ele nadou contra a correnteza em seu tempo. Enquanto a humanidade andava numa direção, ele resolveu tomar a direção oposta, porque ele estava obedecendo a Deus. Eu sei que o ser humano tem uma necessidade muito grande de pertencimento. A maioria das pessoas é assim. Elas muitas vezes vão fazer coisas contrárias às suas próprias convicções para agradar os outros.
principalmente na adolescência, na juventude, isso é muito normal. O adolescente, ele vai lá e faz uma coisa contrária aos ensinamentos que ele tem. Seu pai e sua mãe ensinam uma coisa, mas porque os colegas estão todos fazendo, ele quer fazer também. E hoje em dia, até os adultos estão se comportando assim. Com essa epidemia de rede social, as pessoas passaram a seguir as outras. Não é que você está seguindo uma pessoa que está pregando Deus, não. Você está seguindo uma pessoa que ensina, não sei, ensina algum curso na internet. Ensina corte e costura. Eu estou seguindo a pessoa que ensina corte e costura. Os famosos influencers, né? Então a gente vê hoje tribos. As pessoas que seguem outras. Achei alguém que gosta das coisas que eu gosto e aquela pessoa está me influenciando. Por causa dessa necessidade de fazer parte, né, de pertencimento. Eu quero fazer parte de um grupo. Mas o que eu posso te dizer é: busque fazer parte do grupo de Deus. Busque seguir Jesus. Busque aprender com Ele. Seja influenciado por Ele. Se você quer ter um influencer na sua vida, que seja Jesus, que seja o Espírito Santo. Ainda que isso signifique andar sozinho. Porque andar na multidão ou andar na maioria não significa estar certo. E Noé é uma grande prova disso. É melhor você estar com Deus do que com o resto do mundo. Se o resto do mundo não estiver também com Deus. Quem anda com Deus nem sempre vai andar na direção da maioria. Mas a gente tem que entender que ainda que a gente tenha que atravessar grandes dificuldades, muitas vezes nós vamos enfrentar o olhar torto da multidão, mas esteja convicto. Eu lembro no Covid. Hoje, né, quem está um pouco mais atento, está comprovado de que a grande maioria das medidas que a OMS determinava eram tiradas do cotovelo lá do Fauci. E patrocinado pelos grandes laboratórios, né, para vender vacina. Mas as pessoas seguiam a si mesmo. Porque está todo mundo fazendo isso, como que eu vou ficar de fora? Aí eu lembro na época do Covid, eu pensava assim, vai ser muito fácil para o anticristo dominar as sociedades. Porque as pessoas estão muito abertas a seguirem determinações de autoridades que elas sequer conhecem. Elas não sabem a procedência, mas basta mostrar um crachá, às vezes, de cientista, de autoridade, que a pessoa segue. Quando nós deveríamos nos apegar à Bíblia, que é a única autoridade de regra, né, de fé e prática nossa. Que a gente fique atento para andar com Deus, não com a maioria. Abraão. Andar com Deus envolve obedecer mesmo quando não conhecemos todo o caminho. Quando Deus diz para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. E lá, isso está em Gênesis 17:1. Em Hebreus 11 fala que Abraão saiu sem saber para onde ia. Deus falou para ele assim, sai da casa dos seus pais, da sua parentela e anda comigo. E lá em Hebreus afirma, ele nem sabia para onde ele estava indo. Nem sempre sabemos para onde estamos indo, mas sabemos com quem estamos indo. Se você estiver indo com o Senhor, você pode até não saber o destino final da sua viagem,
mas você sabe que você está indo para o lugar certo. Agora, se você não estiver indo com o Senhor, por mais que você saiba o destino, não existe garantia que você vai chegar lá. Então a gente precisa saber com quem nós estamos andando, se de fato nós queremos ser conduzidos ao lugar que o Senhor quer nos levar. Abram suas Bíblias em Atos 16. Vamos conhecer uma história agora. Atos 16, a partir do versículo 6. Essa história é fantástica. Atos 16, a partir do versículo 6. Amém? Eu vou ler. Começa assim: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Até aí por enquanto. Quem anda com o Espírito Santo aprende a mudar de rota. Nesse texto nós vimos que Paulo, ele estava em Troade, que fica lá onde é a Turquia hoje, na região da Frígia e da Galácia, fica bem no meio da Turquia. E ele tinha intenção de pregar a palavra na Ásia, né? A Ásia aqui é uma província do Império Romano. Hoje a Ásia é o nome do continente todo. Mas na época, todos esses nomes que eu falei aqui, Frígia, Galácia, Ásia, né, Ásia Menor, eram nomes de províncias do Império Romano. Então eles estavam numa província, que era na Frígia, e eles queriam ir lá para a Ásia Menor pregar. Eu não vou saber a distância exata, mas imagino que uns 200 a 400 quilômetros no máximo, que eles queriam ir. Mas aí a palavra diz que o Espírito Santo não deixou. Aí eles foram para Mísia. E eles estavam com a intenção de ir para Bitínia, o nome de uma cidade. Mas o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, não permitiu novamente. Observem o seguinte: Paulo planejou, o Espírito impediu. O Paulo tentou outra direção, o Espírito novamente impediu. Deus mostrou novamente, Deus mostrou uma nova direção e Paulo obedeceu. Às vezes, você quer fazer algo e ainda que aquele algo pareça ser bom, mas não é o que Deus quer para você naquele momento. Entendam, pregar na Ásia era uma coisa boa? Claro que era, ele ia pregar, levar a palavra para a Ásia. Mas esse não era o plano de Deus. Depois ele quis ir para Bitínia, também para evangelizar o povo de Bitínia. Era uma coisa boa? Era, mas Deus não queria que ele fizesse aquilo naquele momento. Significa que, ainda que algo seja lícito, ainda que algo seja bom, o fato de você desejar fazer aquilo não significa que seja o mesmo desejo de Deus. Então procure fazer aquilo que Deus quer e não o que você quer, mesmo que isso pareça bom. Para vocês verem que até mesmo coisas boas, tem hora que pode fazer, que a gente deve fazer, e às vezes não é hora. Busquem fazer aquilo que Deus está mandando fazer. Tem vezes que Deus vai dizer, não é agora, ou não é por aí, ou eu tenho outro lugar para você. Então vá onde Deus quer que você vá. Vamos dar continuidade ao texto. E essa é uma história fantástica.
E tendo contornado Mísia, desceram a Trode. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir. Quem está falando isso aqui? Lucas, o escritor de Atos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Eles concluíram que Deus estava mandando eles irem para Macedônia. Macedônia, gente, também é uma província, não é uma cidade. Tendo, pois, navegado de Trode, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Deus estava provendo agora um lugar para Paulo e seus companheiros ficarem na cidade de Filipos, através da vida de Lídia. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, chamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. O Espírito saiu daquela mulher. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, aqueles homens que tinham aquela mulher como escrava, serva, que dava lucro para eles, era uma espécie de cigana da época, uma adivinhadora, aqueles homens, eles ganhavam dinheiro em cima do trabalho dela. Agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa.
naquela mesma noite, naquela mesma hora da noite, cuidando eles, lavou-lhes os vergões dos açoites, a seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Até aqui. Olha que história incrível. Paulo queria ir para Bitínia, queria ir para Ásia, e o Espírito Santo não deixou. E o Espírito Santo deu uma visão a ele. E nessa visão, um homem clamava pedindo: vem para Macedônia e nos ajude. E essa visão se confirmou nesse carcereiro. Mas antes de chegar no carcereiro, ele passou por Lídia e passou por aquela serva adivinhadora. A Lídia, de Tiatira, uma cidade rica, produtora de púrpura, e ela era uma estrangeira. Tiatira ficava na Ásia, e ela estava na Macedônia, que é onde hoje é a Grécia. Na cidade de Filipos, mas era uma mulher bem-sucedida, uma mulher rica. Era uma mulher da elite da cidade, que foi alcançada pela ida de Paulo e seus companheiros à cidade de Filipos. Mas não só ela foi alcançada, também uma serva, uma mulher simples, uma escrava, uma mulher de quem se aproveitavam para ter lucro. Essa mulher também foi alcançada, ela foi liberta e foi alcançada pela palavra de Deus. Também moradora de Filipos, na Macedônia. E finalmente o carcereiro. O carcereiro certamente era um romano. Porque os soldados romanos, ou eles cresciam na carreira, e o Império Romano, o exército romano, ele tinha hierarquia, então era soldado, se tornava centurião, poderia se tornar um tribuno, um pretor, e ele ia subindo até chegar a cônsul. Então a carreira política era muito comum, grandes imperadores, eles vieram dessa maneira. Ou se ele não tivesse esse sucesso na carreira política, e atingisse uma certa idade em que ele não mais era útil no exército, então ele ia trabalhar em outros tipos de atividade. Atividades, por exemplo, ele poderia trabalhar como segurança de alguém rico. Então um romano, muitas vezes ele começava a ser segurança, ou vigia de algum lugar. Um ex-soldado, um homem mais velho, que trabalhava fazendo a guarda de alguma pessoa de posse. Ou poderia se tornar um carcereiro, como era o caso desse homem. Então nós estamos falando aqui de um romano. E esse romano, que ficou encarregado de cuidar desse cárcere, ele viu Deus se manifestando através da vida de Paulo e de Silas. Homens que estavam ali açoitados, de forma injusta, acusados de agitadores. E eles ainda assim não blasfemavam, não xingavam, não se iravam, mas oravam e adoravam a um Deus que o romano não conhecia. Mas ele viu a resposta imediata das orações daqueles homens, quando o terremoto atingiu aquele cárcere e as cadeias, as correntes foram quebradas. A primeira reação dele era se preocupar com as consequências de deixar com que aqueles homens fugissem da cadeia. Ele talvez pagasse o preço com a vida, ou fosse desonrado. Então ele ia se suicidar, e Paulo não deixou. Aquele homem, Paulo tinha visto ele em visão, pedindo ajuda. E ele se prostrou diante de Paulo e pediu: o que eu preciso fazer para ser salvo? E Paulo o instruiu, e ele e a sua casa foram salvas. Nós estamos falando de 3 camadas da sociedade da cidade de Filipos. Uma cidade que foi transformada, uma grande igreja foi formada ali. Igreja essa que não recebeu repreensão nas cartas de Paulo. Sempre quando ele mandava cartas para Coríntios, para os romanos, para Gálatas, ele estava repreendendo, e Filipos foi uma igreja que foi elogiada. Mas porque o Espírito Santo conduziu Paulo até ali.
Nós estamos vendo aqui pessoas sensíveis a Deus, pessoas que andam com Deus, que entendem quando Deus diz não, e entendem quando Deus diz sim. E elas estão dispostas a ouvir e obedecer a Deus. A visão que Paulo teve foi da Macedônia, mas o destino eram pessoas. Quando ele chegou à Macedônia, Deus não entregou para Paulo um mapa, Deus entregou pessoas. Porque o reino de Deus, os lugares são importantes, mas as pessoas são o propósito. Antes do batismo, eu dou uma das aulas de preparação para o batismo, e aí eu falo sobre igreja. E aí eu digo que a igreja, o templo é importante, né? A estrutura é importante, mas mais importante são as pessoas. Porque se nós tirarmos o templo e deixarmos as pessoas, a igreja continua ali. Mas se nós tirarmos as pessoas, nós vamos ter um prédio abandonado que com o decorrer do tempo vai se tornar ruínas. Igreja são pessoas. As pessoas são a igreja. Talvez aquilo que você chama mudança de planos seja Deus dizendo: eu estou levando você ao encontro de alguém. Quem anda com Deus experimenta o cuidado de Deus. Quando Paulo foi atirado da prisão, ele poderia ter pensado assim: o que foi o resultado da obediência? Eu obedecendo a Deus, a consequência foi parar na cadeia. Ele poderia ter pensado isso. Ou a maioria das pessoas pensariam dessa forma. Quando ela decide fazer a vontade de Deus, e aí ela vê as coisas dando errado. Os problemas atingindo a casa dela. Talvez num trabalho ela decide não fazer algo errado, e aí ela é demitida. Porque ela decidiu obedecer a Deus e não fazer algo errado que às vezes ela foi instruída a fazer. Ou na sociedade, as consequências que o cristão muitas vezes vai enfrentar porque ele opta em obedecer a Deus. Às vezes ele vai pagar um preço por isso. Mas fica demonstrado aqui que Deus está cuidando daqueles que obedecem a Ele. Ele foi levado exatamente para o propósito de Deus, que era salvar aquele carcereiro. Ele precisava ser preso para isso. Às vezes, algo que parece ruim, ele tem um fim bom. Você só precisa ter discernimento e paciência para que você viva o sobrenatural de Deus. E Deus vai cuidar de você ao longo do trajeto, ao longo do processo. Estar no centro da vontade de Deus não significa ausência de problemas, significa presença de Deus nos problemas. O terremoto abriu as portas da cadeia, mas o testemunho de Paulo abriu as portas do coração do carcereiro. O nosso testemunho abre portas que só ele pode abrir, que muitas vezes outras circunstâncias não poderão ter o mesmo êxito. Às vezes, Deus nos coloca em determinado lugar, não apenas por causa do que vai fazer conosco, mas por causa daquilo que Ele vai fazer através de nós. Então, quando você estiver vivendo uma situação difícil, não reclame nem murmure, mas pense: o que Deus vai fazer por mim aqui? Nesse lugar de perseguição, de tribulação, de dificuldade, o que Deus vai fazer por mim aqui? Ou, o que Deus quer que eu faça aqui? Quem será alcançado com a minha presença aqui?
E aí eu não poderia deixar de citar o maior exemplo de formação de pessoas, que é o próprio Jesus. Jesus também formou líderes. A palavra fala, lá em Marcos 3,14, que ele chamou 12 homens para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. Mas observe a ordem. Primeiro, estar com ele. Depois, ser enviado por ele. Essa é a lógica do discipulado. Presença antes de missão. Relacionamento antes de responsabilidade. E formação antes de multiplicação. Nós lá na nossa macrocélula, nós lideramos uma macrocélula e a gente procura ter esse cuidado. Eu não sou afoito para que ninguém abra a célula. E não empurro ninguém para abrir célula. Cada um sabe o tempo. E Deus é quem vai determinar isso. Não sou eu que sou líder. Mas o próprio Deus é quem vai determinar o momento certo. E aí, o discípulo também tem que entender isso. Aquele discípulo que quer ser enviado antes de estar presente, ele está errando em princípios básicos. Antes da missão vem a presença. Aquele que não é presente em uma célula, ele não está pronto para abrir uma célula. Aquele que não é presente na igreja, ele não está pronto para liderar pessoas. Então, existem etapas que devem ser cumpridas. O relacionamento, ele vem antes da responsabilidade. Eu não posso permitir que alguém queira liderar alguém que ele não aceite a minha liderança. Que ele não esteja disposto a se relacionar comigo enquanto líder ou com os colegas. Porque ele está me dizendo através dessa atitude que ele não está pronto para se relacionar com outras pessoas. Existem etapas. Nessas etapas, o próprio Jesus ensinou aqueles homens a orar, a ensinar, a expulsar demônios, curar enfermos, lidar com oposição, descansar, chorar, servir, perdoar, obedecer ao Pai. Depois que eles tinham aprendido. Depois, Jesus esperou. Ele teve paciência. Mas depois, aí sim que eles tinham aprendido, agora vocês estão prontos para serem enviados. O Paulo, ele escreve para Timóteo assim, lá em 2 Timóteo 2:2, ele fala assim: e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Olha a chave. Numa frase, ele está dizendo, a chave é, eu, Paulo, ensino você, Timóteo, ensina a homens fiéis, e esses homens fiéis vão ensinar a outros. Existe um componente importante aqui, fidelidade. Essa é uma palavra que poucas pessoas dão a devida importância. Fidelidade. Se alguém não aprende a ser fiel, ele não vai ser um bom líder. E a fidelidade, ela não é só na presença, mas principalmente na ausência. É aí que você mostra a verdadeira fidelidade. Quando ninguém está vendo, você poderia simplesmente não fazer. Ninguém vai ficar sabendo. Mas a sua consciência de uma pessoa fiel vai te levar a cumprir aquilo que você se propôs a fazer. Ainda que ninguém veja ou ninguém reconheça. Tem 4 perguntas que nós devemos fazer hoje. A primeira delas, com quem eu estou andando? Com quem eu estou andando? E aqui eu quero abrir um parênteses. É engraçado
que a maioria das pessoas são muito vaidosas. Não são todas, mas essa é uma característica da maioria das pessoas. As pessoas são vaidosas. E o vaidoso, ele gosta de reconhecimento. Ele gosta de aplauso. Ele gosta de elogio. E aí, o bajulador, muitas vezes, tem espaço com o vaidoso. O que acontece? O vaidoso vai se cercar de bajuladores, porque os bajuladores, às vezes, e na maioria das vezes, não são honestos, não são verdadeiros, não são sinceros, mas estão elogiando, estão aplaudindo. Para quem gosta de plateia, como é bom estar cercado de bajuladores. Mas é melhor uma repreensão honesta do que um elogio mentiroso. Porque o amigo de verdade, ele não vai concordar com você em tudo. Muito pelo contrário. É justamente as pessoas que a gente mais ama, é que a gente mais discute. É justamente as pessoas que a gente ama, que a gente tem conflito. Não conflito mal, porque a gente ama e aí a gente não leva para o coração. Porque o amor, ele supera as críticas. Ele supera as dificuldades. Mas a gente ama a pessoa e aí a gente critica, a gente puxa a orelha, a gente muitas vezes tem conflito, mas é porque a gente ama. Por outro lado, aquele que nunca te critica em nada, sempre te elogia, sempre bate palma. Você está certo em tudo. Você é maravilhoso. Você é perfeito. Desconfie. O inimigo pode estar andando ao seu lado. Jesus, ele andou com 12, mas um desses 12 o traiu e andava com ele. Até quem anda com você pode ser um traidor. O Judas, ele não foi honesto com Jesus. Pedro, ele tinha a característica de ser muito aberto. E ele se abria e falava. Ele era transparente e Jesus o conhecia. Não que Jesus também não conhecesse Judas. Mas Judas, certamente os seus companheiros não o conheciam, porque ele se escondia. Tanto que quando ele se levanta na ceia, eles não desconfiaram que ele estava indo trair Jesus. Muitas vezes, as pessoas que podem estar andando ao nosso lado não querem o nosso bem. Só que o envaidecido, ele não percebe. Por quê? Porque enquanto ele for elogiado, ele vai acolher e pôr debaixo do braço. Que tenhamos cuidado com isso. Observem com quem você está andando. Se você é uma boa influência para ele e se ele é uma boa influência para você. O segundo, com quem eu estou aprendendo? Com quem eu estou aprendendo? Um cego não pode guiar outro. Muita gente busca conselho e ajuda ou andar com uma pessoa que não é experimentada. Os judeus, eles sabiam muito bem disso, tanto que os meninos, eles tinham um ritual de passagem. Meninos de 14 anos, eles não iam para salinha de adolescentes na sinagoga. Eles passavam para conviver com os adultos. Porque ele ia aprender de quem é experimentado. E não outro que também não tem conhecimento tal qual ele não tem. Importante. Busque andar com pessoas que vão te ajudar de fato. E que tenham maturidade. Quem está andando comigo? Nós estamos formando pessoas até quando a gente acha que não está formando pessoas. Todos nós somos assim. Mesmo que você ache que não está formando alguém, você está. Porque você é observado. As suas atitudes vão falar mais do que as suas palavras.
acima de tudo, estamos andando com Deus? Eu estou andando com Deus? Eu busco o conselho de Deus? É Ele quem dirige os meus passos? O que acontece quando nós andamos com Deus? Nós recebemos direção. Salmo 27:11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Nós recebemos direção. Nós recebemos sabedoria. Se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Tiago 1:5. Nós recebemos correção. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Provérbios 3:11 e 12. Nós recebemos cuidado. Salmo 23 começa: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E prossegue: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Observe que não é, eu nunca passarei pelo vale, mas mesmo no vale tu estás comigo. Nós passamos a refletir as pessoas com quem nós andamos. O Moisés, quando ele subia ao monte, ele voltava de lá refletindo a glória de Deus. O rosto dele refletia a glória de Deus. Quando nós andamos com o Senhor, nós vamos refletir o Senhor sobre os outros. E dependendo das pessoas com quem a gente anda, nós vamos refletir aquilo que nós recebemos das pessoas. Por isso que a criação dos pais é tão importante, né? Igreja não é lugar de criar crianças, viu? Educação é escola e criação de filhos é em casa. Igreja é para dar estudos bíblicos. Então, os meninos lá do departamento infantil não vão criar as crianças. Criança bagunceira, quem tem que educar, criar é pai. Viu, gente? E aí a criança vai refletir o que o pai ensina. Nós refletimos aquilo que nossos pais ensinaram. O Paulo, ele diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O que ele estava dizendo é: se vocês olharem para mim, deverão encontrar alguém que está olhando para Cristo. Paulo não era perfeito, e ele admite isso. Ele fala sobre isso em diversas cartas dele. A todo momento ele fala: não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa faço, que as coisas velhas ficaram para trás, eu prossigo para o novo. Ele reconhecia: eu ainda não alcancei a estatura de varão perfeito, eu sei das minhas falhas. Ele ora a Deus e ele fica feliz que ele tenha fraquezas, porque assim o poder de Deus se aperfeiçoa nas fraquezas dele. Quando Deus diz a ele que a graça o bastava, ele sabia, ele não era perfeito. Aliás, quando você lê, você vê que Paulo era um homem muito rígido, às vezes irascível, era um homem duro, mas ele tinha virtudes que superavam as suas falhas. E é por isso que ele era admirado, e é por isso que as pessoas andavam com ele, e é por isso que ele podia falar assim: sede meus imitadores, porque vocês vão aprender que um homem falho como eu, um homem limitado como eu, busca o Senhor e tenta evoluir, tenta melhorar. Quando ele diz: as coisas que eu quero fazer eu não faço, e as coisas que eu não quero fazer, essas eu faço.
Mas eu estou tentando melhorar. Eu estou tentando agradar a Deus. Eu estou tentando levar a palavra dele para outras pessoas. E eu estou tentando ajudá-los a se tornarem melhores, como eu próprio estou tentando me tornar melhor. Não quer dizer que quando você andar com alguém, aquela pessoa vai ser perfeita. Muito pelo contrário. Quem anda comigo, quanto mais perto anda comigo, mais enxerga as minhas falhas. Vê o quão imperfeito eu sou. As minhas fraquezas, as minhas fragilidades. Mas eu não procuro esconder. Por quê? Porque não é sobre mim. É sobre o que Deus pode fazer apesar de mim e através de mim. E se Ele pode fazer apesar de mim, através de mim, Ele pode fazer através de qualquer um. Porque eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou um dos menores. Um dos mais comuns. Um dos mais comuns. Eu sou como qualquer um. Eu não sou destaque. Ninguém vai olhar e falar assim, olha, ele se destaca. Eu brinco, converso com a Patrícia e falo assim, eu não tenho pinta nenhuma de pastor nem de crente. Quem olha, não dá nada por ele, né? E graças a Deus por isso, que a casca, eu não quero ser valorizado pela casca ou pelo que eu tenho. Mas que Deus ele possa me usar assim mesmo. O Paulo, no final da vida dele, quando ele estava prestes a sofrer o seu martírio, ele disse uma frase que todos nós conhecemos e que ficou famosa quando ele disse, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele olhava para trás e não se sentia triste, porque ele sabia que ele fez o que ele pôde fazer e aquilo que Deus determinou que ele fizesse. Ele deu o seu melhor. Ele se esforçou e entregou o que ele podia entregar, tudo que ele tinha, inclusive a sua própria vida. E ele olhava para trás e sentia paz porque ele sabia, não vai morrer em mim. Eu preparei muita gente boa, gente até melhor do que eu, para dar continuidade. E eu posso ir em paz porque eu sei que a igreja vai crescer até chegar 2026 e a Batista Missionária está reunida lá na Cidade da Fé. Essa igreja não vai parar, ela vai conquistar todos os cantos da terra. Porque homens fiéis foram preparados para dar continuidade. O Paulo partiu, mas aquilo que Deus tinha colocado nele, continuou vivendo em outras pessoas, inclusive nós. E esse é o legado dele. Então eu quero fazer alguns convites para vocês. Escolha melhor as suas companhias. Escolha melhor as suas companhias. Isso não significa que você não vai conversar com outras pessoas que ainda, de repente, não comunguem dos mesmos valores que você. A gente vive em sociedade e nós temos que ser luz e exemplo para conviver com todo tipo de pessoas. Mas escolha as pessoas certas. Não ande com qualquer um. E se alguém estiver andando no caminho errado, não siga essa pessoa no caminho errado. Mas dê a mão a ela e traga ela para o caminho certo. Segundo convite. Torne-se alguém digno de ser seguido. Não que você vá se tornar perfeito, mas se esforce, se esmere para ser melhor do que você é. As críticas, entenda as críticas
com um coração bom, um coração grato. Entenda as circunstâncias adversas com um coração bom e um coração grato. Porque o intuito de tudo isso é te aperfeiçoar. Terceiro, e mais importante, ande com Deus. Ande com Deus. Ouça a Deus. Esteja sensível a Deus, ao Espírito Santo. Para que quando Ele falar com você, você consiga discernir. Em meio aos muitos ruídos, você consiga discernir. Isso veio da parte de Deus. Essa frase, diga-me com quem tu andas, que direi quem tu és. Ela pode até ter começado a nossa mensagem. Mas eu quero terminar a mensagem dizendo: diga-me com quem você anda, e eu direi quem está formando você. Diga-me quem anda com você, e eu direi o que você está deixando para a próxima geração. Mas acima de tudo, diga-me se você está andando com Deus, e eu saberei de onde vêm os seus passos. Quem anda com Deus aprende o caminho de Deus, experimenta o cuidado de Deus e se torna instrumento de Deus para ensinar os outros a caminhar. Amém? É isso, pessoal. Que Deus abençoe vocês, que Deus dê um domingo espetacular para cada um de vocês, e que vocês levem essa palavra para o coração, se não tudo, aquelas partes em que Deus tenha falado com você, mas que isso promova crescimento, mudança de atitude, mudança de maneira como você enxerga as circunstâncias e as pessoas, para que você possa ser bênção na vida das pessoas e que você saiba escolher também as pessoas que serão bênção em sua vida. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus.